Oi, turma, bora começar mais uma semana, mais um mês, o mês de outubro. Vocês receberam hoje a apostila referente ao mês de outubro, né? Hoje, dia 5 do 10. E durante esse mês, nós vamos dar continuidade aos estudos, né? De forma remota. Perfeito? A apostila de vocês vai trabalhar dois temas, né? Primeiro o renascimento e depois a reforma, perfeito? Vamos iniciar com o renascimento, tá? Então, para a gente trabalhar a ideia de renascimento, o que deveria ser renascimento? Se eu quebrar aqui, brincar de palavras escondidas, né? Eu vou tirar o re e vai ficar nascimento. Renascer. Mas renascer o quê? Né? Vai renascer o quê, professora? Uma pessoa? Não, uma pessoa não renasce, né? Morreu, morreu, certo? Mas tenho a ressuscitar. Não, ressuscitar também não. O que acontece é que às vezes, se a pessoa ela estiver sofrendo algum ataque, algum problema que possa gerar a morte dela, ela sendo acolhida no tempo exato, você consegue fazer o coração voltar a bater. Então aí a gente fala, né, que conseguiu reanimar, né, e para nós ressuscitar. Perfeito? Renascimento é renascer. Renascer do quê? Não de uma pessoa, como eu disse. É renascer de algo que por algum motivo eu deixei de utilizar, né? Então, vamos dizer, eu tenho uma sandália que eu acho ela linda, que ela tá comigo há muitos anos, né? Eu não consigo desfazer porque ela era um modelo muito lindo e eu guardei. Depois de um tempo, a moda volta, então eu vou lá, pego aquela sandália, restauro ela, então eu vou retomar o uso dela. Então eu vou utilizar novamente a moda que eu havia deixado de usar. Então eu fiz renascer a moda, né? A moda daquela sandália, que era uma sandália de hippie, que eu amava, e ela voltou à moda, eu vou voltar a utilizar. Então eu, de uma certa forma, fiz renascer, ajudei a renascer a moda nos dias de hoje, certo? Então, quando eu falo de renascimento, eu sempre vou falar de algo que eu deixei de pôr em prática, seja na cultura, seja na moda, seja num estilo de filme, de música, enfim, certo? Coloquei em prática novamente. Eu coloquei porque eu fui resgatar o que era bom, certo? Então, o que vai renascer aqui? O que a gente vai renascer? Renascer a cultura da sociedade. Como assim, professora? Não existia cultura? Existia. Só que o período que a gente acabou de estudar é o período medieval, considerado o período das trevas. Por quê? Porque as pessoas deixaram de ler e deixaram de escrever. As pessoas passavam a trabalhar e ficaram escravos desse trabalho, certo? Durante todo o período medieval, quem vai deter o conhecimento de todas as áreas, inclusive da leitura e da escrita, é a igreja, certo? O homem em si, não. Então, o renascimento vai fazer isso, vai trazer de volta a cultura que traz conhecimento, né? Então, se nós pararmos para pensar, tudo que tem à nossa volta, de uma certa forma, traz conhecimento. Se eu pegar uma música e eu observar a letra dessa música, eu vou ver que ela traz algo importante, né? Se eu pegar um filme
analisar o filme, eu vejo que esse filme traz algo importante, né? Que seja no amor, mas traz algo. Se eu pegar um livro, eu vou aprender com o livro. Se eu for ao teatro, eu vou aprender no teatro, eu vou aprender com o cinema, eu vou aprender com a arte, né? O Renascimento vai fazer isso. Ele vai trazer o conhecimento através da cultura, certo? Do resgate da cultura. Por quê? Porque antes do período medieval, as pessoas obtinham conhecimento. As pessoas filosofavam, as pessoas pensavam nas questões geográficas, nas questões da astronomia, e essas culturas estavam baseadas em duas civilizações que vocês já estudaram, que é a grega e a romana, certo? Então, o que foi de fato o Renascimento, tá? Um movimento sociocultural, sócio de sociedade. Então, a sociedade vai se movimentar, certo? Para resgatar a cultura. A cultura, professora greco-romana. Antes do período medieval, as pessoas estudavam, as pessoas sabiam de matemática, de física, de química, de geografia, de tudo. Isso morre quando entra o período medieval, certo? Que quem detém todo esse conhecimento vai ser a igreja, tá bom? Quem vai movimentar esse renascimento, tá? A burguesia, porque o conhecimento ele vai atingir primeiro a burguesia, porque vai ser de interesse deles. E depois a sociedade por si só vai buscar o conhecimento, tá? Porque o conhecimento é algo que depende de mim, tá? Não depende do outro. Eu tô aqui ensinando a matéria para vocês, mas aprender a matéria depende de você. Se você está prestando atenção, se você está afim de enfrentar uma faculdade, se você está afim de ser um grande profissional, né? Então você tem que estudar. Aí depende de cada um, certo? Então, o Renascimento, definição, foi um movimento sociocultural que teve início onde? Na Itália, por volta do ano de 1300, certo? Esse movimento foi liderado pela burguesia, mas atingiu a toda a sociedade, porque quando eu falo de música, todo mundo ouve música. Quando eu falo de teatro, principalmente os teatros antigos, eles eram feitos nas ruas, né? E as pessoas tinham acesso também, perfeito? Então elas também aprendiam alguma coisa em cima do teatro. Quando eu falo da arte, eu também tenho um aprendizado. Então começa com a burguesia, mas a sociedade vai ser privilegiada a partir do momento que esses movimentos científicos, tá? Olha aqui, ó, científico, artístico, literário, certo? Musical e teatral como espaço da sociedade. Então todos vão ser beneficiados, certo? E ele tem como objetivo fazer o quê? Trazer de volta a cultura que havia deixado de ser colocado em prática, né? Durante o chamado período das trevas, né? Que é o período medieval. Perfeito, turma? Na próxima semana, nós vamos dar continuidade ao Renascimento, porque para acontecer as mudanças na área científica, artística, área musical e teatral, precisou mudar a forma de pensar, certo? E nós vamos trabalhar essa mudança de pensamento na semana que vem. Fechou? Até mais, turma. Qualquer coisa, entra lá no WhatsApp e já pode fazer os exercícios da parte 1 da apostila de vocês, certo? A primeira aulinha da apostila de outubro. Até! Tchau, tchau!